Bora, gente, vamos lá. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Vamos trocar uma ideia aqui sobre Marcelo Benevenuto. Tem algumas situações que são interessantes pra gente falar por aqui. E primeiro, cara, eu quero combinar com vocês. Primeiro a gente vai falar sobre algumas notícias pontuais que estão pintando aí, tá bom? Depois a gente vai falar, né, especificamente sobre o Marcelo, mas antes de eu dar a minha opinião, né, que eu fiz isso de uma maneira muito... né, não acho que eu esteja errado em assim, nenhum ponto que eu toquei, tá? Só que da maneira que eu falei foi muito radical, eu até apaguei uns 3 tweets meus lá que estavam muito fervorosos, né? E aí a gente vai explicar tudo. Primeiro eu vou explicar toda a situação da negociação, né? Os prós e contras, o ônus e o bônus, o que o Botafogo realmente teve que repensar, o que realmente fez merda. E aí depois eu vou dar a minha opinião, tá bom? Vamos lá. O primeiro de tudo, que assim, são 3 notícias pontuais, né, cara? Primeiro sobre 2 jogadores aí do Botafogo. Um é o Gilvan, que pode estar se despedindo do clube. Há um interesse do Guarani, né, pelo jogador, mesmo que ele esteja... ele tenha contrato com o Botafogo até o fim de 2022. E o Botafogo, acho que com essa notícia aí da chegada do Dedé, né, a possibilidade de aquisição do Lucas Mezenga, né, Canu e Carlificano, então realmente não faz muito sentido ter o Gilvan, né, boa sorte a ele, né, onde quer que ele jogue. Segundo, o Botafogo acertando aí a prorrogação do empréstimo do Kaique junto ao Nova Iguaçu até o fim do Carioca. Chegando no fim do Carioca, dependendo da performance dele, o Botafogo vai ver se consegue, se compra, né, ou se tem alguma situação. Nesse momento não vale a compra, né, cara, mas eu acho que o Anderson pode estar olhando aí. Pô, cara, é o volante que nós temos aqui, é um cara que eu acho que com a pré-temporada e com uma adaptação melhor, né, cara, treinando ali com o Anderson, eu acho que ele é um cara que ele pode ser melhor aproveitado. Eu acho que ele, não acho ele um baita jogador, mas eu acho que ele tem potencial para render mais do que tá rendendo, tá, o Kaique. E a terceira situação, né, cara, é o Matheus Vargas, né, meio campista do Fortaleza, parece que ele tá negociando com o Botafogo, essa informação vem do Thiago Franklin. E sobre o Matheus Vargas, né, e até outras notícias pontuais, eu quero trazer aí um vídeo para amanhã, tá bom? Vamos focar aqui nessa situação do Marcelo Benevenuto, a gente já tem 2 minutos e meio de vídeo. Seguinte, vamos lá, como é que ficou essa situação? Vamos explicar todo o contexto. Fortaleza fez uma proposta que no total, é muito importante a gente analisar também no total, né? Porque o que sobra pro Botafogo é uma pequena fatia, esse que é o grande problema, é sempre isso, o jogador ser todo repartido, o contrato ser mal feito, o Botafogo ter dívida pra caralho e ser todo zoneado, esse que é o problema. Vamos lá, a parada é a seguinte, o Botafogo, eu não sei quanto que vai pro Resende, qual o valor que vai pro Resende, né? Não sei se o Resende vai vender a parte total, enfim, né? O que vai pro Resende eu não sei, né, a quantidade, eu sei que eles vão vender alguma coisa, né, mas, quer dizer, tenho alguns valores aí em mente, mas como eu não apurei com, assim, todas as pessoas, eu não, acho que não cabe aqui dizer, né, vamos falar da parte do Botafogo, tá, essa informação ela foi trazida pelo canal do Matheus Medeiros, depois confirmados ali alguns valores de percentual, né, tudo mais, com o Thiago Veras. O Botafogo, ele tem 50, na verdade o Botafogo tem 65% dos direitos do jogador, né? O Resende tem 35%, e o Botafogo está vendendo 55%, tá? A situação ela é essa, o Botafogo está vendendo 55% e mantendo 10%, e ainda tem o mecanismo de solidariedade, jogou na base do Botafogo, jogou um pouquinho ali no Sub-23, ou seja, o Botafogo mantém ele de 12% a 15% do atleta, juntando o mecanismo de solidariedade e os direitos econômicos, né? E o Fortaleza está adquirindo aí a sua parte. Vamos lá. Tem a parte que o Fortaleza vai pagar pro Resende, tá? Tem a parte que o Fortaleza vai pagar ao Resende. O valor total da venda ele deve gerar ali em torno de 8 milhões de reais, né, cara? Pro Botafogo, em tese, vendendo 55% dos direitos do jogador, seriam 4 milhões e meio de reais, tá? Poderia ser mais, dado o rendimento do cara no Campeonato Brasileiro, dado o investimento que o Botafogo deu a ele, né, em termos de salário, renovação de contrato, a expectativa que se tinha, possibilidade de venda para fora, sim, mas não é o contexto, tá? Seria até aceitável, seria compreensível, tipo, vamos dizer, se o Botafogo realmente recebesse a 4 milhões e meio de reais, né, seria compreensível, né, o Botafogo ter, né, esse valor,
tá bom? Vender por esse valor, vender o atleta por esse valor. Acontece que desses 4 milhões e meio de reais, 2 vão direto para o bolso do empresário do Marcelo Benevenuto, André Cury, com quem o Botafogo tem uma dívida. Tá legal? Então, de todo o dinheiro, todos os mais de 8 milhões de reais, a parte que vai para o Rezende tem 35%. Repito, não sei quanto que o Rezende vai receber, porque eu não sei quanto que o Rezende vai vender, não sei quanto que o Rezende vai manter de percentual, eu não sei. Né? Do Rezende eu não sei. Eu sei que o Botafogo ele vai manter 10%, além da solidariedade. O Botafogo vai manter... O Botafogo vai vender 55%, 4,5 de reais, 2 vão para o André Cury, 2,5 ficam com o Botafogo. A gente está falando de um atleta da base do Botafogo que estreou em Libertadores, teve uma expectativa muito grande, teve um 2020 horroroso, foi para o Fortaleza, foi o 4º melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro Série A, de acordo com estatísticas do SofaScore e também com estatísticas do Bola de Prata da ESPN. Tá? Marcelo Benevenuto foi o 4º melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro Série A, jogando pelo Fortaleza, 4º colocado da Série A e que vai disputar a fase de grupos no ano que vem. E o Botafogo está abocanhando apenas 2 milhões e meio de reais, tá bom? Vamos analisar todos os fatos aqui, tá? Por quê? Né, que a gente vai atrás. Por que o Botafogo tá cedendo 2 milhões aí pro empresário do André Cury? O Botafogo tem uma dívida com o empresário do Marcelo Benevenuto. Não sei se empréstimo para alguma coisa que o Botafogo tinha que pagar, se foi empréstimo para pagar salário, não sei, né? E aí eu fico indignado, né, cara? Por quê? Porque, de acordo com informações que eu pude coletar, né, o Botafogo ele tinha um parcelamento de dívidas, dessas dívidas com o André Cury muito bem encaminhado. O Botafogo já tinha se reunido com esse empresário e definido, ó, nós vamos te pagar tanto em tantos meses, em tantos anos, e estava ali na fila, né, rodando. O Botafogo, inclusive, entrou na centralização das dívidas, né? O Botafogo entrou no regime de centralização de dívidas, justamente para pagar essas dívidas com o tempo. O Botafogo destina 20% da sua receita, né, mensal justamente para isso, para pagar um clube que deve, para pagar uma empresa que deve, para pagar um empresário. Né? Gente, o Botafogo, eu vou chegar lá. Né? Aí, por que o Botafogo está pagando isso agora para ele, à vista, tudo que o cara tem a receber? Porque foi uma exigência do próprio Fortaleza. Provavelmente o André Cury, que tem uma relação muito boa com o Fortaleza, chegou lá no Leão e falou assim, ó, meu irmão, vocês vão cobrar o Botafogo? Desse valor que vocês vão cobrar do Botafogo, cobra 2 milhões para mim. Né? Coloca aí na exigência. O Fortaleza fez essa exigência e o Botafogo acatou. O Botafogo está acatando, né? Porque não foi fechado ainda. E aí, cara, você tem todo o ponto que é o seguinte, né? Eu vou colocar todos os pontos, né, que me refutam antes de eu dar minha opinião, tá? Para eu ser justo aqui, tá? Se o Botafogo, ele não aceita, vamos dizer que o Botafogo não aceita essa condição, podia não chegar a proposta, o Fortaleza ele podia não ficar interessado, não vale então o dinheiro que a gente quer, o André Cury podia brecar, o Marcelo ia voltar pro Botafogo e aí, meu irmão, são 300 mil de salário. O Botafogo não pode nunca pensar em pagar 300 mil de salário para um jogador nesse momento. É inviável. É completamente inviável. E aí, o Botafogo se sentiu pressionado com isso. Está acabando o tempo. A gente está aí a 15 dias do fim do ano. Vamos ceder. Né? E aí eu acho que está o erro. Né? Gente, o Botafogo, eu repito aqui, se o Botafogo estivesse vendendo 4 milhões e meio de reais e todo o dinheiro viesse do Botafogo, 4 milhões e meio de reais, mesmo que seja pouco em relação àquilo que a gente já imaginou, eu acharia aceitável, dadas as circunstâncias, né? O salário do cara, o contrato do maluco que foi muito mal feito, isso daí tem que ser visto, o contrato dele com o comitê de futebol foi mal feito, né? A divisão, a repartição de percentual também não ficou legal, né? Se tem dívida com o André Cury é porque teve gente que pegou dinheiro emprestado com ele e essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Então, o Botafogo ele tá refém disso, né? Mas agora, desses 4 milhões e meio, 2 milhões de reais
vão pro empresário de cara, assim, mão beijada, vão pra conta de um sujeito, né? Desculpa, eu não consigo aceitar uma coisa dessa. Eu não consigo, né? Com todo respeito, o cara merece receber esse dinheiro do Botafogo, mas, repito, essa negociação da dívida dele com o Botafogo, ela já tava ali, ó, parceladinha, já tava acertada, sem informação forte, né? E aí, cara, assim, eu fico imaginando, eu fico olhando assim o Botafogo. O Botafogo deve funcionários assim da década de 70, né? Tem uma resenha que o Botafogo deve gente que trabalhava em Marechal Hermes, né? Quando o Botafogo jogava lá. O Botafogo, pô, são vários jogadores aí da década de 90, anos 2000, Rodrigo Beckham e tudo mais. Há quanto tempo não tentam receber dinheiro? O Botafogo, ele, nesse momento, ele não tem condição de pagar o FGTS dos atletas por conta do bloqueio na justiça, né? 13º, férias. Aí o Botafogo vai pegar 2 milhões de reais que caem no colo do Botafogo, um dinheiro suado pra cacete que o Botafogo gastou com a formação desse atleta, que o Botafogo investiu nesse atleta, que o Botafogo deu vitrine e visibilidade a esse atleta. Cara, o Botafogo vai falar, ok, beleza. 2 milhões daquilo que eu batalhei pra colocar esse cara no mercado e lucrar, vai pro empresário. De cara, ao invés de eu parcelar a dívida com ele. Você me desculpa, cara. Isso eu acho inaceitável. Eu acho inaceitável. Ah, Bruno, mas é a exigência do Fortaleza. Você me desculpa, essa exigência não faz o menor sentido. E eu acho que ela não deveria ter sido aceita, né? Eu acho que o Botafogo deveria ter virado pro Fortaleza e falado, ó, meu irmão, vocês me desculpem, a minha negociação é com vocês, não é com o André Cury. Com o André Cury eu já me resolvi, eu já parcelei a dívida e para isso existe o regime de centralização de dívidas que o CEO anunciou, né? Eu quero os 4 milhões e meio de reais para mim, ponto. Eu quero para mim esse dinheiro, para eu poder tocar minha vida, ter recursos, contratar jogadores e poder pagar a folha e pagar as minhas dívidas a curto prazo, cara. Ponto. 4 milhões e meio de reais estava ok, dada a circunstância. 2 milhões e meio? Não existe, cara. E aí é complicado, é muito complicado, né? Parece que é uma facilidade, assim, né, cara? O jogador ligado ao Resende parece que é uma facilidade o cara ser vendido. E aí, juntando isso, né, cara, temos aí o Botafogo não vai pagar nada, né, pela chegada aí, por exemplo, do Vitor Marinho e do Vitinho pro time do Botafogo. Tá? 2 atletas que vieram da base do Resende. O Vitor Marinho me agrada muito, o Vitinho eu acho que ainda tem que amadurecer. E aí, cara, é desanimador demais, né, cara? Dá pra entender algumas circunstâncias, né? O fato do Botafogo ter que vender na pressa porque não tem dinheiro pra pagar 300 mil de salário, não tem clima com o cara. Eu até faço muita comparação do Marco Antônio. O Botafogo louco pra ficar com o Marco Antônio, o Bahia falou, foda-se, Botafogo, me dá dinheiro, ou então ele vai ficar aqui. Tem uma situação diferente, porque o Marco Antônio tem clima lá, o Marcelo não tem mais clima aqui, isso é bem verdade, né? Mas não é por isso que o Botafogo vai aceitar todas as imposições do mundo. 2 milhões pro empresário aqui, porque ele é meu camarada, ele quer o dinheiro logo. Não, né? Não era para aceitar. E o Botafogo tá aceitando, certo? Eu discordo, eu entendo totalmente quem fala que é a circunstância. Eu, Brown, discordo só dessa parte. Se o Botafogo ganhasse 4 milhões e meio de reais, mantendo 10, 15%, eu acho que estaria dentro do aceitável. Mas 2 milhões e meio, tendo que 2 milhões vão para um cara que o Botafogo já tem como resolver essa parada, desculpa, cara, eu não consigo entender, tá bom? Essa é a minha opinião. Beijo. Fui.